Você tá de tutti-frutti hoje. Hoje eu tô de chicletinho. Eu tô de chocolate. Tá linda, Não, só. chocolate nada, eu tô de quê que eu tô? Eu não sei essa cor. É... Quebra-queixo, lembrou minha infância. Quebra-queixo? Você comeu Doce de goiaba. A minha lembrou doce. Por falar em doce, por falar em doçura. Por falar em doce, em doçura, eu vou começar o programa de uma forma diferente hoje. O assunto hoje é de superação. Sim. A gente vai entrar em detalhes sobre isso, né? Sobre superação. E hoje eu vou abrir o programa deixando uma mensagem para uma pessoa, aliás, uma mulher, que sempre me ensinou a superar tudo na vida. Coloca a foto para mim, por favor, Igor. Essa é minha mãe Cecília, papai Amaury no dia do casamento, a minha querida mãe que hoje está completando 89 anos de vida. Uma mulher que superou muitos momentos, superou a perda do meu irmão mais velho, o primeiro filho, o primeiro neto, e aí a cesta da manhã que ela recebeu de presente. Uma mulher que sempre me ensinou tudo que eu tenho nessa vida. Me ensinou a ter garra, me ensinou a principalmente acreditar que eu sou capaz. Mãe, te amo infinitamente, infinitamente. Tá de longe, eu tô longe, mas o meu coração tá aí com vocês, família. Um beijo no coração de cada um. Aliás, a mensagem, ela quer um beijo seu, porque as flores que você deu estão lá, os antulhos, ela sempre fala, viu, Luquinha? E sabe o que é interessante? Uma pessoa do bem que transforma com um sorriso, sim, né, o nosso coração, né, Sol? Tá sempre então, sorrindo. O meu desejo também para a senhora é muita saúde, muita paz, muita alegria, que Deus proteja a senhora de todo mal, inclusive também as pessoas de quem a senhora ama, porque a gente sabe que coração de mãe e vó, né, sofre por nós, né, Sol? Então Deus te abençoe muito, viu, pessoa do bem, que merece viver muitas alegrias, com certeza. Mãe, infinitos beijos para a senhora, família também. Bom, bora lá agora alimentar nossa alma e o nosso coração? A nossa mensagem de hoje é o seguinte: acredite que no momento certo, mas naquele momento exato, tudo dá certo, tudo se encaixa, porque Deus nunca se atrasa, Ele também não se adianta. Ele tem um minuto certo para fazer tudo ter sentido na nossa vida. Esse é o nosso toque de hoje, escrito pelo Luquinha. Aliás, o que tem no programa hoje, Zóio Verde? Sol, um caminhoneiro brasileiro ficou a poucos centímetros de cair em um precipício numa estrada no Chile e o empresário é identificado como atirador que executou um morador de rua em Santo André, na Grande São Paulo. Que tal participar do programa hoje, tirando suas dúvidas, abrindo o coração? Utilize as redes sociais ou o telefone ao vivo. Lá nas redes sociais, por exemplo, no Face, tem um kit Tracta para você concorrer. É um kit especial do mês das mães. Então você vai curtir, marcar 2 amigos e compartilhar a fotinho, já participa para o último dia desse mês, tá? No Instagram tem um kit OrtoVip. Para participar também você vai curtir a postagem, marcar 2 amigos. Já é para sexta-feira agora. E para quem for casar em junho ou em julho, tem um dia de noiva incrível no Paris, Brasil. Também é só curtir e comentar o post que está no nosso Face para participar. Bora conversar bastante, realmente abrir o coração. Dia de papo cabeça. Eu vou começar o programa de hoje fazendo uma pergunta para você que está em casa. Qual o seu problema mesmo? Né, Luquinha? Porque às vezes a gente reclama de algumas situações que são difíceis, que a vida nos coloca, mas que muitas vezes nos fazem crescer e a gente não percebe. Né? Pois é, não percebe também a nossa força, de como a gente foi feito e criado para vencer e para superar realmente. A gente tem essa capacidade de superar obstáculos da vida. Agora, como é que a gente tira esse potencial que muitas vezes está guardado aqui e vai à luta? Ele é um exemplo vivo disso e vocês vão entender o porquê que eu estou falando. Ele veio de São Paulo, um querido que eu fiquei muito feliz em conhecê-lo, palestrante Alfredo Tanimoto. Alfredo, muito obrigada pela sua participação. Feliz demais em conhecer você. Obrigada, viu? Obrigada pela Jaque que está aqui acompanhando. Desculpa, eu invadi um pouco o seu espaço para homenagear a mãe, mas mãe é mãe, isso? né? Essa mensagem é linda, eu estava emocionado ali. E a mensagem do início do programa também, fantástica. Obrigada, viu, Alfredo? Bom, antes de começar a conversar com o Alfredo, ele nos ensinar aí como é que a gente consegue realizar aquilo que a gente tanto quer,
Eu vou pedir para o Igor colocar as imagens, porque a história do Alfredo é mais ou menos o seguinte: ele se apaixonou pelo surf no início da adolescência, ele gostava de desafio, de superar ondas grandes, ele levou isso para a sua vida profissional, estabeleceu metas também super audaciosas, ele ultrapassou fronteiras, tornou-se um executivo internacional, trabalhou em grandes empresas no Brasil, no Japão, aprendeu o idioma, viu, Maria Clara? Maria Clara que está aprendendo, aprendeu o idioma, aprendeu o Japão. E aí o surf era um hobby do Alfredo para equilibrar aí as emoções da vida pessoal e profissional. Mas aí um belo dia veio a vida. Enquanto o Alfredo estava surfando uma onda bem grande, ele bateu a cabeça no fundo do mar, quebrou 2 vértebras do pescoço. Os médicos diziam que ele nunca mais voltaria a andar e hoje ele está aqui com a gente, desafiando qualquer prognóstico médico. Isso. Quando você recebeu essa notícia de que não vai mais andar? Foi difícil porque é como se fosse um veredito, né? Os médicos chegam e se ele fala para você, olha, você não vai mais andar, se você acreditar, né, você obedece o que ele está falando. E a todo momento, desde quando me resgataram do mar, eu coloquei na minha cabeça que seria o caso que a medicina não explica. E um dia iria dar palestra sobre isso. Então, até chegar, eu fui de helicóptero, até chegar ao hospital, eles fazerem os exames e ele falar isso para mim, na hora eu fiquei calmo, eu falei assim, não, eu não vim na vida para isso. Então, eu vou conseguir, né? Mas foi duro, foi um choque, porque eu vi a seriedade do problema que eu tinha tinha entrado, entendeu? E vem aquela vozinha falando assim, não, você tá louco? O médico falou que não é não, pronto, acabou, né, Luquinha? Porque muitas vezes a gente se cobra disso, não, né? E a gente até tem um momento assim, não, eu acredito que tudo vai mudar, a gente tem esse momento de fé na gente, ou em Deus também, só que aí passa 1 hora, passa 1 dia, passa 2 dias só, a situação às vezes não muda, a gente volta para pensar naquela parte ruim. Como ter essa constância, esse momento de acreditar e também quando vem essa vozinha falando não. Eu nunca tive, eu coloquei na minha cabeça que eu iria voltar a andar e por diversos momentos, claro, quando eu estava ruim, ficava triste, um pouco chateado, eu até vinha um pouco dessa vozinha, mas eu falo sempre da decisão. Aquele momento eu tomei uma decisão de que eu iria voltar a andar. Então, quando começava a vir algum pensamento negativo, eu sempre fui muito otimista. Eu já mudava tudo e falava, não é nada disso, eu vou conseguir, e tirava esse negativismo do lado. Entendi. Bom, daqui a pouquinho a gente vai aprender, então, como é que a gente supera desafios. Vamos dar um beijo para o Paulo Barros, um grande amigo do Rio de Janeiro que está acompanhando a gente de perto. E o Paulo mandou uma mensagem que eu gravei até na nossa chamada. Eu falei que o meu maior desafio é parar de comer chocolate. Ele falou, o meu também, só. É difícil, se você coloca ali, é difícil. Né? Mas você que quer emagrecer e não consegue, está tentando, ou você também que está passando um momento de angústia e quer ser feliz, mesmo no momento de dificuldade, o que você pode fazer? Conversa com a gente aqui. Obrigado pela confiança do pessoal, tanto no WhatsApp quanto com o Sol também no Face, né? Mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. O presidente Jair Bolsonaro diz que não vai às manifestações neste domingo. E vamos saber os detalhes com o nosso repórter Pedro Souza, que está na redação do Falando Nisso. Chamar a matéria primeiro? Então tá, vamos lá. Apesar do presidente não comparecer às manifestações de apoio que estão programadas para este domingo, o porta-voz do Planalto, o general Otávio Santana do Rego Barros, defendeu que é fundamental a participação da sociedade em manifestações sobre discussões políticas, como, por exemplo, a aprovação da nova Previdência, da reforma. Vamos ouvir. O presidente gostaria de declarar que as manifestações têm sempre caráter livre e espontâneo, especialmente essa que nós estamos tratando, que deve ser pacífica, não sendo contra grupos ou instituições, não havendo, neste caso, a participação do governo. O presidente defende a liberdade de expressão e acredita ser fundamental a participação da sociedade nas discussões e decisões políticas. Elas objetivam dar relevo aos projetos prioritários para a sociedade, dentre os quais eu cito
a aprovação da nova Previdência, a aprovação da Lei Anticrime e Anticorrupção, a aprovação da medida provisória 870, dentre outras atividades. Então, de fato, o presidente hoje comentou na reunião do Conselho de Governo que não via como adequado a participação dos ministros nos eventos do próximo domingo, tampouco, naturalmente, da sua própria pessoa. Pois é, essa manifestação é de apoio aí a algumas decisões do governo Bolsonaro que a oposição não está querendo aprovar. Então, o povo está indo para a rua nesse domingo. Pedro, agora sim voltamos com o seu sinal. Preso por mensalão tucano, o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, se desfiliou do PSDB. Ele está preso no batalhão do Corpo de Bombeiros, na região centro-sul de Belo Horizonte, desde maio do ano passado. Agora, Pedro, os líderes de partidos chegaram a um acordo para votar ainda hoje a medida provisória da reforma administrativa, que prevê a redução de ministérios. Nós comentamos isso ontem. Houve um recuo aí, Pedrão? Exatamente, Sol. Recuaram sim, sob pressão de aliados do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. O Centrão recuou e decidiu votar a medida provisória da reforma administrativa. Confira agora na reportagem de Alex Guzmão. Além de cortar 7 ministérios, a MP transferiu o controle de alguns órgãos. É o caso do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que saiu do antigo Ministério da Fazenda e foi para a Justiça e Segurança Pública. Essa medida vence no dia 3 de junho. Se ela não for votada, volta tudo como era antes. Em vez de 22, o governo terá novamente 29 ministérios. Toda essa correria acontece muito em função do ritmo de análise das medidas provisórias, que é muito lento. Assim, muitas MPs ficam para votação na última hora, perto de expirar o prazo de validade. Isso para o governo não é bom, porque ele fica pressionado e com pouco tempo para negociar mudanças no texto. Esse quadro piora porque a base governista no Congresso está fragilizada. Foi assim com o relatório da MP dos Ministérios na comissão especial, quando o Centrão, reforçado pela oposição, impôs derrotas ao governo. Na principal delas, retirou o COAF das mãos do ministro Sérgio Moro. A lista de medidas provisórias prestes a vencer chega a 10. Em reunião de líderes com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a maioria dos partidos desenhou um acordo. Ainda votam hoje em plenário a validade de 2 MPs. Uma que define a participação de capital estrangeiro nas companhias aéreas e outra que cria uma empresa para substituir a Infraero. A MP dos Ministérios ficou para amanhã. E nessa medida provisória, o único consenso é a não recriação dos ministérios das cidades e da integração nacional. Toda oposição é bem-vinda desde que faça o país andar e não voltar para trás. Perfeito. Conversar com o Pedro agora sobre nossas estradas. Pedro, infelizmente, parece que teve um acidente envolvendo vítima fatal aqui na região, é isso? Exatamente, Lucas. Hoje cedo, o motociclista morreu após colidir com uma carreta no quilômetro 134, ali na Dutra, entre Caçapava e São José dos Campos. O trânsito fluiu apenas pelo acostamento no local, mas agora já foi normalizado. O motorista enfrenta problemas agora na Dutra somente em Guaratinguetá, sentido São Paulo, devido a obras na pista. No sentido Rio de Janeiro, o motorista não enfrenta problema nenhum. Na Tamoios, trânsito livre para quem sobe, tanto para quem desce. Na Rio Santos, a situação é a mesma. No 118, na Serrinha, o trânsito está interditado. No 140, lá no Guaicá, trânsito no Pare e Siga. E lá em Ilhabela, na rodovia SP-131, ela também está interditada na zona sul da cidade, próximo ao Morro do Piúva, devido a deslizamento de terra, Lucas. Perfeito, obrigado, viu, Pedro? Bom, hoje de manhã, quem acordou um pouquinho cedo, tempo fechado de neblina e, como a gente sempre fala, o velho ditado, neblina baixa, sol que racha, né? Então, máxima de 20 graus em Campos do Jordão agora à tarde, sol entre poucas nuvens, o mesmo em Jacareí, máxima de 26, também em Taubaté e máxima de 29 em Cruzeiro, sem previsão de chuva por lá, também no litoral, as máximas altas aí em Ubatuba, agora à tarde, máxima de 32, São Sebastião
Caxião 29, o mesmo em Cachoeira Paulista, para hoje. Só quero destacar que sábado a temperatura chega a 24 graus, máxima, e um dia mais friozinho, né? Bom, o brasileiro escapou por pouco, mas por tão pouco de queda nos Andes, a gente já explica para você rapidinho e lembrar que hoje, também hoje, tem dicas de saúde com a Vale Infusões. Olá, meu nome é Fernanda Caldeira, eu sou dermatologista aqui na Vale Infusões e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre psoríase.